Quando a gente fala do Brasil sendo representado na mídia em geral, geralmente nós vemos coisas extremamente estereotipadas. This is Brasil! E quando se trata de animes, não é diferente. São referências que retratam apenas o Rio de Janeiro, São Paulo, ou retratam apenas o estereótipo do que é o Brasil. Mulher, samba, praia, Cristo Redentor, futebol. Mas, e se eu te dissesse que existe um anime de quase 20 anos atrás, que foi esquecido pelas pessoas e que consegue ir muito além só da parte estereotipada do Brasil? Um anime que foi feito pelo mesmo estúdio de Samurai Champloo e tem participação do produtor de Cowboy Bebop. É um anime que consegue representar o Brasil perfeitamente, até porque ele se passa no Brasil. É um anime que vai muito além do convencional do que já se conhece do Brasil lá fora. Então tem diversos locais que vão te lembrar do nosso país, desde Rio de Janeiro até Manaus. O anime mostra personagens com nomes brasileiros como a Michiko, Malandro, ou referências a filmes brasileiros como o Satoshi Batista, que é literalmente o Zé Pequeno. Enfim, tem muita coisa pra falar desse anime: a produção, as referências, as músicas, tudo que mais representa o Brasil. Então primeiro, vamos começar falando da história de Michiko e Hatim. A história do anime gira em torno de duas mulheres, que são Michiko Malandro e Hatim Morenos. Michiko não teve pai e nem mãe e foi criada em um orfanato, carregada por uma vida complicada onde ela sempre teve que se virar. Provavelmente por causa disso, ela se tornou uma bandida, e uma bandida mesmo, uma bandida em essência. Não é à toa que ela sempre aproveita as oportunidades que ela tem de roubar qualquer coisa. Tanto que em diversas vezes no anime ela sai dos lugares sem pagar e rouba bebidas, além de lutar muito bem e ser bem astuta. Enquanto Michiko é astuta e tem aquele jeitinho brasileiro, Hatim é a antítese de Michiko. Hatim é uma garota de 9 anos que foi adotada por uma família de um padre, que tem esposa e filhos, mas a verdade é que ela servia mais como uma funcionária do que como uma filha adotiva de fato. Ela sempre era maltratada por sua família. E como Hatim cresceu nesse ambiente de obedecer, de conviver em um ambiente cristão, logo a perspectiva dela sobre as coisas é bem diferente da de Michiko. Inclusive, uma coisa engraçada de se pensar é o fato de que a Hatim é quem é responsável da dupla. Tanto que todas as vezes que a Michiko rouba algo, ela fica incomodada e tenta dar um jeito de contornar a situação. Então, o que conecta a Michiko e Hatim, mesmo elas sendo bem diferentes, é o fato delas estarem atrás de um único objetivo: encontrar Hiroshi Morenos, que é o amor da vida de Michiko e que era um bandido bem michuruca. Como a própria Michiko descreve, Hiroshi era um covarde. Hiroshi Morenos supostamente havia falecido em uma explosão de ônibus e todos o davam como morto, até surgir algo que contrariava isso, que é o fato de Hiroshi ser o pai de Hatim, que nasceu só 2 anos depois da sua suposta morte. Então, um belo dia, a Michiko foge da prisão e rouba Hatim do padre, e a jornada delas em busca de Hiroshi Morenos começa, e é assim que se desenrola a história. Mas o que de fato significa representar o Brasil? Mostrar além do que é o estereótipo do Brasil, que é justamente o que o anime faz. Eles não ficam apegados somente ao que é o estereótipo, porque parte dos produtores do anime realmente passaram aqui pelo Brasil. Eles passaram aqui em 2007, um ano antes do anime ser lançado, para fazer uma pesquisa de campo. Uma das pessoas responsáveis pela parte musical é Shinichiro Watanabe, que é o autor de Cowboy Bebop, além de ter um brasileiro que faz a parte musical do anime, que no caso é o Alexandre Cassim. E voltando para a parte do estereótipo, por mais que a Michiko, por exemplo, pareça de primeiro momento uma tentativa de estereotipar a mulher brasileira, não é muito bem assim. Uma coisa que não dá para reclamar no anime é como eles usam o visual de forma criativa. Os autores do anime conseguem ser muito criativos e combinar perfeitamente a roupa dos personagens com a personalidade deles. O fato da Michiko usar roupas sensuais é um reflexo da personalidade dela, ou seja, representa alguém mais livre, que é puro caos, e não quer seguir os padrões que todos seguem, o que fica bem nítido durante todo o anime. Enquanto que a Atsuko Jackson, que era sua amiga de infância e que agora é uma policial e sua rival, usa roupas menos espalhafatosas, justamente para representar mais esse lado da ordem. E com a Hatim é a mesma coisa, ela usa roupas mais comuns, mais fechadas, e uma pessoa mais submissa, mais certinha. Ou seja, o design dos personagens tem um porquê claro ali. E além do design dos personagens,
personagens, a ambientação, a paleta de cores, tudo é muito bonito. Existe uma combinação única entre a arte do anime e as músicas, tudo fica em perfeita sinergia. Quem assistiu Cowboy Bebop vai entender do que eu tô falando. Ao mesmo tempo que ele traz uma arte com cores bem vibrantes, com músicas bem energéticas, com várias coisas acontecendo, ele também consegue variar e ir pra um lado mais dark, onde as coisas ficam mais escuras e o clima fica mais pesado. E é aí que as músicas brasileiras aparecem e se destacam. Se tem uma coisa que não dá pra reclamar nesse anime, é a arte. Inclusive, falando mais da ambientação, tem vários locais que lembram o Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda, Manaus. Tem os fuscas, tem as cadeiras de bar, tem o real brasileiro. Além de tudo, tá escrito em português, mesmo que seja um português meio diferente. Uma das coisas que ficam nítidas de referências dentro do anime são as da Cidade de Deus. Tem um personagem que é literalmente o Zé Pequeno, que é o Satoshi Batista. Tem o Hiroshi Morenos, que é como se fosse o Bené, porque ele era parceiro de crime de Satoshi Batista desde criança. Ele é o cara que se dá bem com todo mundo, assim como o Bené também era. E ele também morreu, entre aspas, de forma trágica. Então existe um paralelo entre os dois. Tem também uma criança que é igualzinho ao Bené criança. Tem uma cena também que é muito parecida com a cena no pé ou na mão de Cidade de Deus, que é quando o líder de gangue pede pro Satoshi criança fazer ele rir. Inclusive, se tem algo parecido com Cidade de Deus nesse anime, é o fato de todos os personagens não serem inteiramente ruins nem inteiramente bons. Como a Atsuko Jackson, que faz o acordo com o Satoshi Batista, o padre que só adotou a Hatin pra ela poder servir ele, ou o cara que quer atrair a esposa dele e ficar com a Michiko. E o segundo e principal mais nítido é o fato das crianças estarem inclinadas a amadurecerem desde cedo, ou seguirem o caminho errado desde cedo. Então a gente vai ver muitas crianças no crime. Muitas mesmo. Outra coisa que tem bastante no anime é o fato de que algumas coisas não fazem sentido nenhum. Tipo o fato da Michiko se apaixonar por um cara casado, que ela acabou de conhecer, e a mulher do cara dá um gelo na Michiko, e depois disso só aparece a Michiko bêbada e caída no chão, e um cara com um violão começa a tocar uma música, depois que a Hatin aparece depois de morrer quase afogada, falar que é o aniversário dela. E daí no outro episódio, a Atsuko Jackson pede pra esse mesmo cara tocar um funk. Detalhe, usando violão. Daí tem um episódio que tem um velho matador de aluguel que é contratado pelo Satoshi Batista pra matar a Michiko, e que tem um visual muito massa, que tem uma camisa escrito coroa. Só que na hora de matar a Michiko, ele simplesmente desiste e oferece carona pra ela, e ela aceita. Michiko e Hatin também seguem a mesma linha de Cowboy Bebop e Samurai Champloo, de ser mais episódico. Inclusive, mesmo tendo o objetivo central que é encontrar o Hiroshi Morenos, dá pra ver que os personagens estão meio que vagando por aí sem rumo, assim como é em Cowboy Bebop. Mas esse acaba sendo o ponto do anime. As duas personagens vão melhorando juntas, com brigas e discussões, que inclusive acontecem bastante ao decorrer do anime. E lá pro final, quando elas encontram o Hiroshi Morenos, a gente percebe que o verdadeiro Hiroshi Morenos são os amigos que fizemos no caminho. Peace! The One Piece is real! Justamente porque quando as duas finalmente encontram o Hiroshi Morenos, a Michiko só dá um abraço nele, então depois disso a Hatin vai embora com ele, e é isso. E o reencontro acaba sendo algo bem banal. Acaba que o Hiroshi era só um pretexto pra unir as duas personagens. Tanto que a maior parte do final é quando o anime mostra a Hatin, depois de alguns anos, que virou uma mãe solteira, mais uma referência ao Brasil aqui, e que Michiko finalmente tinha sido presa por Atsuko Jackson. E enquanto presa, Michiko manda uma carta pra Hatin, dando pistas da localização que ela planejava estar depois de fugir da cadeia. Então no final, as duas se reencontram e esse é o incrível fim.